faço me comunicar em Libras. Aí o surdo olha, uau, nossa, que legal. Eu quero ser igual a ele. Ou seja, eu acabo sendo uma referência para os outros surdos dentro da comunidade. Então é isso que o surdo precisa de referência, entendeu? Pode passar. Também por causa do tempo, né? Vou explicar. Então, quando eu era criança, né, eu tive uma referência. Qual foi a minha referência? Através das Libras. Então, quando eu conheci as Libras, eu tive essa referência. Porque eu percebia, lá na escola, por exemplo, vocês. Vou dar um exemplo. Vocês conversam com a mãe, vão falando, né? Fala. Eu quero ser igual a minha mãe. Vocês falam, né? Quero ser igual a minha mãe. Minha mãe é referência. Referência de Cristo. Vocês falam. Meu pai. Vocês conversam com o pai. A mãe e o pai são a referência. E o surdo, como é que é? Depende, né? Também depende. Cada um de vocês tem a sua realidade. Mas, de modo geral, o surdo não tem referência. Em casa, na família. Ele olha o pai, a mãe, fala, falando. O surdo olha, não está escutando nada, não está entendendo nada, não sabe de nada. E acontece o quê? Quando ele chega na escola bilíngue e lá tem o professor que sabe Libras. Ele vai olhar, vai se comunicar com seu coleguinha que sabe Libras também. Todas as pessoas da escola que trabalham na escola sabem Libras. Para todo lado que ele olhar, todo mundo sabe Libras. Então ele vai olhar e vai dizer, eu quero ser igual a essas pessoas quando eu crescer. Vocês lembram da história dele, que ele contou agora, do passado? Dentro da escola, a professora falava, mandava. E aí acabou jogando. Quando ele saía da escola, usava Libras para se comunicar com todo mundo. Mas dentro da escola ele não podia. Então era isso que acontecia. Ele se sentia incluso fora da escola e não dentro. Então, o surdo precisa de escola bilíngue. Vou falar agora um pouquinho para ter mais tempo. Bom, gente, agora imagina numa escola bilíngue que o ambiente linguístico vai ser dominante o português, como eu estou falando aqui agora. Vai ser esse a língua dominante no espaço de uma escola bilíngue para surdo. Não seria essa? Uma escola bilíngue para surdo, e com surdos dela, estudando, tendo uma referência linguística, como eu falei, não é? O que ela teria no espaço dela todo seria, a língua dominante seria a Libras. É difícil para vocês imaginarem, porque vocês todos são oralizados, vocês todos têm o português como uma língua nativa, e é natural para vocês terem isso, entende? Agora, para nós surdos, o que é natural é que seja Libras, e para isso, para que nós tenhamos um aprendizado verdadeiro, para que nós tenhamos esse aprendizado efetivo, a língua do nosso espaço, ela precisa ser a Libras, para que nós possamos ver as informações, para que nós possamos nos comunicar, para que nós possamos viver essa palavra, viver. Assim como vocês vivem, vocês vão na lanchonete, falam, conversam lá entre si, vocês estão falando oralmente,
Aí nós todos queremos ir para a jornada de conversão lá em Libras também, rapidinho, de boa. Entendem? Tá? Outro ponto muito importante, por favor. Outro ponto importante. A gente não vai esquecer a língua portuguesa. Ah, eu estudo, não quero saber do português. Não é isso. Todo ser humano precisa primeiro aprender uma língua. Todo ser humano, não importa se é surdo, ouvinte, todos, todo ser humano precisa primeiro aprender uma língua para depois poder aprender outra língua. Vocês primeiro vão aprender o português. Nossa, vocês passam 8, 9, 10, 12 anos no mínimo aprendendo português. 12 anos estudando a língua, para depois começar a aprender uma outra língua, o inglês, espanhol. Mas primeiro vocês vão aprender o português, não é? E depois a outra língua. Agora o estudo como é? Primeiro ele tem que aprender a língua. E depois nós vamos aprender a língua portuguesa como segunda língua. Entende? Igual como se vocês fossem aprender o inglês, o espanhol, uma outra língua, o estudo aprender primeiro a língua na escola bilíngue, e depois, dentro da escola bilíngue ainda, ele vai aprender a língua portuguesa, ou o inglês, ou o espanhol, mas sempre como segunda língua. Esse é o maior erro atual, ensinar para nós a língua portuguesa como primeira língua, compreende? Né? Tá bom? Por último, ela falou antes, né? A metodologia visual, numa escola bilíngue, numa sala bilíngue, nós temos a metodologia visual, não é a adaptação, não é vou pegar esse material e vou tentar ajeitar, vou ficar bom para o tudo, não. É uma assim, eu professor, vou pensar em como eu vou ensinar, e como eu vou dar uma palestra, eu fico imaginando como é que eu vou atingir vocês, eu vou fazer trabalho para isso. Antes de começar aqui, eu tirei em mente um público-alvo maior, de adultos. Aí eu cheguei aqui, poxa, são jovens, são adolescentes, são jovens, e daquela palestra vai ficar maçante. A palestra que eu organizei vai ficar diferente. Aí eu falei com o Thiago, o que está organizando aqui o evento, nosso professor de Libras, não é? Eu falei, olha, eu vou dar um jeitinho e vou modificar um pouco para que possa atingir melhor vocês. O que eu fiz foi uma adaptação de um trabalho específico para vocês que estão aqui, entende? Então é a mesma coisa com tudo. Eu não vou pegar esse material e vou ficar adaptando, não. Eu vou olhar para ele é tudo que ele precisa aprender, como ele vai aprender. Naturalmente vai ser, como metodologia pessoal, vai ser natural isso. Tá bom? Agora eu posso rodar. É uma curiosidade, vocês conseguem me entender? Conseguem me entender? Então, eu já expliquei no caso, resumidamente, mas também no caso sul também. Segundo, o que na escola bilíngue, como é? Tudo resumido, mais profundamente. Então, vou apresentar para vocês o quê? Como tudo bem. Agora eu vou apresentar para vocês. Na escola bilíngue. Que é o sinal da escola bilíngue, é isso? Isso. Essa é a escola bilíngue. Isso. No CRI. Já. Ok. Vou explicar um pouco da história, né? Não precisam ter.
dentro da escola bilíngue, no caso o ensino bilíngue, lá em Belém. Tem projeto, a gente organiza, a gente escolhe uma escola, no caso, para ensinar o surdo, no caso. A gente começou chamou os surdos, cada surdo vindo, matriculando. No caso, ano passado, não tinha. Era nada, nenhum aluno surdo, não tinha. Hoje, né, 2024 começou já. No caso, em 22. 12, no caso. Isso, 12. 12 alunos matriculados. Agora, no caso, é difícil, né? Por quê? Lá, né, na área lá, né, o profissional, ele não tem experiência em nada, no contato com surdo, nada. É novo, começou agora o professor, o projeto. Olha só. Qual é o objetivo do projeto, né? Lá do PIB. No caso, segurança, dar suporte, né, no surdo. Modalidades, no caso, muitas, na escola bilíngue, ok? Então, vamos lá. O surdo, no caso da escola, da inclusão, na escola inclusiva. Lá, na escola inclusiva, ele fica lá, distante. Professor, a escola, no caso, a sala de aula, ele fica sozinho. Então é difícil, é cansativo. Então, na escola, se cria, no caso, o objetivo é incluir, no caso, interação. Lá em Belém. Vamos lá. Dentro da escola bilíngue. Vamos lá. O ensino de Libras. Também o ensino da língua portuguesa. É junto. Ó. Tem o ensino, no caso da Libras. Isso. É o ensino de Libras e o ensino em Libras. Ah, tá. Entendi. Muito bem. Ok? Então, bom. O professor, ele fica oralizando e o surdo não aprende, né? Excluído. Então, eu, no caso, eu fico sinalizando que precisa visualizar, sinalizando e visualizando, que é o em Libras, entendeu? Então, na escola, eu faço isso. Olha, pode passar. Fala muito. Tô só 5 minutos. Pode ir passando. Passa, filho, passa. Mais. Ok. Olha, dá para ver? Filho, volta só uma foto.